Muito boa tarde, Sergipe. O excesso de peso, o sedentarismo, a falta de atividade física, todo mundo já deve saber que isso atrai muita doença. Mas o que muita gente ainda não sabe é que, segundo estudo realizado por pesquisadores do Reino Unido, 6% dos novos casos de câncer no mundo acometem pessoas com excesso de peso. Mas por que será? Antes de começar a conversar com a especialista no assunto, vamos conhecer um pouco da história de Glauber, nosso telespectador, que era obeso e mudou de vida. Olá, Tamires. Boa tarde, Sergipe. Eu sou Glauber Lisboa, tenho 33 anos, sou corretor de imóveis, também trabalho na construção civil e gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a mudança que ocorreu na minha vida. Desde a infância e adolescência até a fase adulta, eu acabei sofrendo muito com sobrepeso. Cheguei a pesar 110 quilos. E um problema neurológico, uma doença neurológica que eu tenho, ela acabou intensificando o aumento desse peso. Só que quando eu acabei perdendo o meu avô para o câncer, eu percebi que imediatamente eu precisava buscar essa mudança de estilo de vida. E acabei procurando uns bons profissionais e intensificando muito a questão de atividade física e mantendo uma alimentação balanceada, sem exageros. Eu acabei perdendo aproximadamente 42 quilos, mais ou menos. E hoje em dia eu me sinto muito bem, como bem, cozinho sempre. Meus amigos acabam se agradando muito por isso, inclusive. E o recado que eu deixo aqui para todos os telespectadores é esse: é que busque uma maneira melhor de viver, para que você tenha uma boa vida, atribulada a prazeres que realmente não sejam superficiais e que lhe mantenham saudável. Esse é o meu desejo a todos. Uma boa tarde, Tamires, boa tarde, telespectadores. Viva bem e fique um pouquinho aí com algumas imagens dessa mudança na minha vida. Esse é o Boa Tarde Sergipe, que abre espaço para os telespectadores interagirem com a gente nas tardes sergipanas. Glauber, muito obrigada pela atenção de compartilhar essa história conosco. Com certeza a gente viu aí o quanto que ele estava com sobrepeso e quanto ele mudou. Hoje a autoestima dele é outra, mas precisou o avô dele falecer por conta do câncer. E como a gente viu e descobrimos aí nas pesquisas, o câncer tem relação com a obesidade. Inclusive, ele cozinha e presta consultoria para restaurantes, de maneira a ensinar como utilizar os vegetais e outros alimentos saudáveis. Excesso de peso e diabetes são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Dados da pesquisa mostram que a obesidade estava relacionada a 3,9% dos casos de câncer em 2012, enquanto o diabetes foi relacionado a 280 mil casos. Estudos científicos mostraram ainda que a incidência de 12 tipos de cânceres tem maior risco de desenvolvimento em razão da diabetes ou sobrepeso. Eu vou dar o meu boa tarde para a médica endocrinologista, doutora Karine de Almeida, que atende no Hospital Universitário e também na Clínica do Coração. Para você que ligou o televisor agora, participe, envie o WhatsApp para a gente, porque aqui tem participação popular. Mande seu nome e sobrenome, a cidade onde mora, para que eu possa ler as suas perguntas. Você que tem dúvidas sobre como perder peso, quais são os prejuízos do sobrepeso para a saúde e quem sabe você que também tem uma história de superação para nos contar aqui no Boa Tarde Sergipe. Bem-vinda. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Sergipe. Obrigada, Tamires. Boa tarde e eu agradeço o convite. A gente viu aí na história do nosso telespectador Glauber, que compartilhou um pouco com a gente, que ele tinha um estilo de vida totalmente diferente, né? Era sedentário, não cuidava muito da alimentação, tinha um sobrepeso e com a morte do avô dele, que veio por conta também do câncer, ele resolveu mudar a vida e incorporar um outro estilo de vida. Fez a cirurgia bariátrica, mas após a cirurgia também desenvolveu hábitos saudáveis. E associou a perda de peso aí de mais de 40 quilos com alimentos saudáveis. Descobriu também o prazer de cozinhar. Explica pra gente qual é a relação que a obesidade tem com o câncer e por que pessoas com mais sobrepeso estão mais vulneráveis a tipos de câncer. Bom, veja só, hoje a obesidade é uma epidemia. Né, para você ter uma ideia,
mais da metade da população brasileira encontra-se acima do peso, seja no sobrepeso ou na obesidade. Já é sabido a relação entre obesidade e um aumento do número de doenças cardiovasculares e do diabetes. Porém, foi-se averiguando que as pessoas obesas, elas estavam mais propensas a ter câncer. E os mais diversos tipos de câncer. Qual a influência, então, do peso? Por que Então, o excesso de peso promove essa probabilidade maior? O excesso de peso, ele provoca um mecanismo que a gente chama de resistência insulínica. Resistência insulínica. Resistência insulínica. E isso vai promover dano às células. As próprias células adiposas, elas também promovem uma liberação de substâncias inflamatórias que vão favorecer não só ao surgimento do câncer, como ao aceleramento da doença. Então, a obesidade está, assim, fortemente relacionada ao risco de câncer. Então, deixa o organismo com mais vulnerável. De inflamação, Mais há essa vulnerável. mudança profunda mesmo nas células, né, do organismo. Isso. E o interessante, Tamires, é que o paciente ele não só tem mais risco de desenvolver o câncer, e uma vez estando com câncer, a probabilidade de cura no paciente obeso também é menor. Porque, como eu lhe falei, não é só o surgimento. Ela também favorece a proliferação de células, acelerando a progressão e a gravidade da doença. O câncer é ainda mais complicada, mais difícil, Isso. porque tem obesidade. Isso. Nós já temos participação do público. Como eu sempre digo, Boa Tarde Sergipe é um programa de muita participação popular e de interação pelo nosso WhatsApp. A gente pede e as pessoas já interagem com a gente, já mandam perguntas e a gente gosta muito disso. Tem o Moacir Oliveira, que está falando conosco de Piabeta. Muito obrigada pela audiência. E ele fala assim: doutora, eu peso 123 quilos. Eu tenho mais risco de ter câncer? Isso, tem sim. Tem mais risco de ter câncer, porque assim, eu não sei a altura do Moacir, mas pelo peso dele, com certeza ele está acima, né? Então, ele deve ter pelo menos sobrepeso, creio eu que obesidade. Então, qualquer tipo de excesso de peso vai ocasionar risco de câncer, sim, certo? É importante trazer esse alerta, porque não é somente questão de estética. Não. Emagrecer para ficar bonito. Não. É emagrecer para ter mais saúde, né? Exatamente. Moacir, muito obrigada pela audiência. Vamos repensar na saúde. A gente está aqui para ajudar você também, aqui com a presença da doutora endocrinologista. A Ginalva Santos fala conosco de Itabaiana. Alô, Itabaiana, obrigada pela audiência. E ela compartilha conosco: sou obesa, mas não consigo emagrecer. Devo fazer exames mais especializados para saber se posso ter câncer? E como alcançar esse emagrecimento? Veja só, todo paciente que está acima do peso, realmente ele deve ser avaliado por um profissional especializado. O aumento do peso está relacionado geralmente a maus hábitos alimentares associados ao sedentarismo. Mas isso não quer dizer que seja só isso. Existem também disfunções hormonais que podem estar levando a esse excesso, à dificuldade da perda de peso, né? Então, é interessante que ela procure um especialista, que seja averiguado se existe alguma disfunção hormonal e que se faça a correção dos hábitos de vida. Qual seria o especialista aí para averiguar essa disfunção hormonal? Veja, o mais adequado realmente é o endocrinologista. Apesar de que, após essa avaliação inicial, o tratamento da obesidade ele é multidisciplinar. Então, é importante a nutrição, o educador físico, né? Então, é multidisciplinar. O José Carlos também fala conosco da Barra dos Coqueiros. Obrigada pela audiência, José Carlos, e pela interação. Meu pai está com câncer de próstata, diz ele. Espera aí que chegou mais perguntas aqui e eu me embananei. Pronto, achei. Ele sempre foi obeso. Isso tem alguma ligação? O pai desenvolveu câncer de próstata? Pode ter ligação, sim. Veja, o excesso de peso ele está ligado, como eu falei, aos mais diversos tipos de câncer. Ele já foi relacionado a câncer de tireoide, câncer de mama, a mulher se torna muito propensa. Principalmente câncer do trato gastrointestinal, o câncer do intestino é muito frequente em paciente obeso, né? Assim como o câncer de próstata, vesícula, pâncreas. Então, você veja assim que pode estar ligado sim. E é como eu falei,
não só ao surgimento, com uma menor probabilidade de cura. Por isso, esse alerta aqui no Boa Tarde Sergipe. A Juliana Moura fala conosco de Nossa Senhora do Socorro e participa do nosso programa. Obrigada pela audiência. Doutora, eu fiz dietas malucas durante muitos anos. Isso pode gerar um câncer mais tarde? Não, não. O fato de você fazer uma dieta não orientada por um profissional, certo? Ele realmente não vai acarretar em maiores benefícios, porque é difícil o paciente manter a perda de peso com a dieta que não foi adequada. Entendi. Mas isso não quer dizer que vai gerar o câncer. Dieta maluca não promove o câncer. Não promove mas o câncer, sim o a excesso de obesidade, peso. o excesso de Exatamente. peso. A doutora endocrinologista continua com a gente durante todo o programa. Estamos recebendo várias mensagens e com certeza vai dar tempo ainda no programa de hoje de ler a sua. Se você não enviou ainda, envie então as suas mensagens para o nosso WhatsApp e tire as suas dúvidas. Vamos cuidar da saúde. Agora eu vou me aproximar aqui do telão para falar com você que está pensando em comprar um novo lar para começar uma vida nova em 2018. Quer uma boa opção de condomínio e localização? Ainda dá tempo de você garantir o seu apartamento de 2 ou 3 quartos, sendo um suíte com 6 opções de planta no Vila Astúrias da Impacto Construções. O Vila Astúrias fica na área mais nobre do Santa Lúcia, perto de tudo, supermercado, farmácia, escolas, e o condomínio é simplesmente sensacional. Tem espaço para estudo, para cinema, sala de reuniões, espaço mulher, brinquedoteca, academias, espaço para artes marciais, piscina com raia e deck molhado e muito mais. Se você gostou aqui das imagens, ligue agora mesmo para o 3022 3355. Vou repetir, já vai ligando. 3022 3355, você começa a ligar, já tira dúvida com o corretor da equipe de vendas da Impacto e já marca uma visita lá no Vila Astúrias. Eu vou rapidinho para um breve intervalo, volto já com mais Boa Tarde Sergipe e vou ler mais perguntas e comentários de vocês, telespectadores, sobre o nosso assunto de hoje, a influência do excesso de peso com o câncer. Na mensagem, diga seu nome, sobrenome e a cidade onde mora.